seu coração para o Evangelho do Dia. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho, que hoje encontra-se em João, capítulo 21, versículos 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos a memória de Santa Rita de Cássia, essa santa das causas impossíveis, nós temos diante de nós um evangelho que também mostra a vida de um discípulo de Jesus que fez algo impossível aos outros. Aquilo que nenhum outro discípulo jamais faria, jamais conseguiu fazer. A intimidade que nenhum outro discípulo jamais tinha ou poderia ter, João conseguiu. João, para nós, ele representa toda a intimidade, ele representa toda a proximidade que nós precisamos ter com o Senhor. E nós vemos que nos evangelhos, João é chamado o discípulo que Jesus amava. Às vezes a gente fica se perguntando por que João recebeu esse título, o discípulo que Jesus amava. Será que os outros Jesus não amava? Por que só João recebeu esse nome? Daí surgem alguns questionamentos e algumas sugestões de resposta que a teologia, os padres, os santos, os místicos da igreja oferecem a essa pergunta. Por que Jesus era o discípulo? Por que João era o discípulo que Jesus mais amava? Alguns dizem, é porque João, ele era o discípulo mais novo e Jesus tratava os seus discípulos como um pai trata o filho. Em geral, um pai que tem muitos filhos, ele costuma se dedicar e até demonstrar mais amor com o filho mais novo. Então, para muitos, a explicação desse amor adicional que João recebeu de Jesus estava na sua idade. João era tão amado porque ele era o mais novo de todos. Outros dizem, não, João não foi o mais amado por causa disso. João foi o mais amado porque ele foi quem mais amou o Senhor. E eu acho interessante aqui nós fazermos uma recapitulação de um texto, de um sermão do Padre Antônio Vieira. Eu já tive a oportunidade de falar para você sobre o meu carinho e a minha admiração pelos sermões do Padre Antônio Vieira. Tem um sermão onde o Padre Antônio Vieira comenta sobre o discípulo João e ele diz assim: o discípulo que Jesus mais confiava era Pedro. E para Pedro, Jesus entregou a sua igreja para cuidar. Por isso Jesus disse, em Mateus capítulo 16, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. E aí, ele continua,
esse padre do qual nós estamos conversando, o padre Antônio Vieira, ele diz: mas para João, que era o discípulo que Jesus mais amava, Jesus entregou a sua mãe para cuidar. Veja, para Pedro, que era o discípulo que Jesus mais confiava, Jesus entregou a sua igreja. Para João, que era o discípulo que Jesus mais amava, Jesus entregou a sua mãe para que ele pudesse cuidar. Aí você vê mais uma vez a intimidade, a proximidade que havia entre João e Jesus, a tal ponto que Jesus entregou a mãe dele para João, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, e dizendo para João: filho, eis aí a tua mãe. O real motivo pelo qual Jesus amava tanto João nós não sabemos, mas nós sabemos que João soube aproveitar esse amor. E João, se você for observar nos evangelhos, foi o único que ficou com Jesus até o final. Veja que todos os outros abandonaram o Senhor, inclusive Pedro, em quem Jesus tanto confiava, a quem Jesus confiou a igreja. Pedro abandonou o Senhor, mas João, o discípulo que Jesus mais amava, ele foi o único que ficou aos pés da cruz. E aí nós podemos perceber, muitas vezes a gente confia nas pessoas, e essas pessoas em quem a gente confia, pessoas em quem a gente talvez até partilha a nossa vida, elas também nos traem. Porque a confiança que temos em alguém não é um critério de fidelidade desse alguém para conosco. Mas quando alguém nos ama verdadeiramente, aconteça o que acontecer na nossa vida, esse alguém permanece ao nosso lado. Por isso, João ficou ao lado de Jesus até o fim. Porque a relação de Jesus com João, a relação de João com Jesus, era uma relação de amor. E João reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus. João, por assim dizer, foi o único discípulo que conseguiu ouvir as batidas do coração de Jesus no seu ouvido. João conseguiu uma intimidade com o Senhor que nenhum outro discípulo teve. Inclusive, os evangelhos nos contam que às vezes, quando os discípulos queriam fazer uma pergunta mais delicada para Jesus, eles pediam João para fazer essa pergunta, porque João tinha mais intimidade com o Senhor do que todos eles. E de onde vem essa intimidade? Do amor. E de onde vem esse amor? Esse amor que João tinha por Jesus, esse amor que Jesus tinha por João, vem da proximidade. João foi o que mais quis ficar perto de Jesus. João foi aquele que não desgrudava de Jesus em nenhum momento. João foi aquele que se reclinou sobre Jesus como uma criança reclina no colo do Pai. Que você e eu, meu irmão, minha irmã, sejamos como João. Nesse mundo onde tantas pessoas que se aproximam do Senhor às vezes se afastam. Nesse mundo onde tantos homens e mulheres traem o Senhor, que você e eu sejamos como João. Aconteça o que acontecer, nós permaneçamos firmes aos pés da cruz de Cristo até o final. Junto com Maria, a mãe do Senhor, nós possamos ir com Jesus sem jamais desanimar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.